Oi, gente! Hoje, finalmente, eu estou de volta aqui no canal, né, pra trazer vídeo de Avatar. Eu sei que já faz umas 2 semanas, né, que eu não posto vídeo sobre esse tema, e eu sei que é o tema que vocês mais gostam aqui no canal, né, sempre é o tema que tem mais comentário, né, mais visualização, que o pessoal mais engaja. Então, eu fiquei pensando, né, no que eu poderia conversar com vocês sobre Avatar, né, já que ultimamente a gente não tá tendo muita notícia, né, afinal de contas, o filme só vai lançar, né, em dezembro de 2024. Então, vai demorar bastante pra ter o terceiro filme, né, por isso a gente não tem muitas novidades, e eu acho que basicamente tudo que a gente já sabe sobre o terceiro filme, eu já conversei com vocês aqui no canal, né, já tem vídeo sobre todas as novidades. E então, né, eu tava me questionando que outro tipo de vídeo eu poderia fazer aqui no canal, né, pra gente continuar conversando sobre Avatar, mesmo, né, que não tenha novidades saindo. E aí eu pensei, né, gente, em fazer uma nova versão de um vídeo que eu também fiz ano passado, né, em que eu tinha falado 5 coisas que eu queria muito ver em Avatar 2, né, foi um vídeo que eu lancei no início de 2022, bem antes do filme ser lançado nos cinemas, né? Então eu pensei agora em fazer a mesma coisa sobre Avatar 3, né? Então 5 coisas que eu quero ver em Avatar 3. E nessa lista aqui, né, pra eu falar de coisas diferentes, eu não vou comentar sobre aquilo que eu já falei aqui no canal. Então, por exemplo, eu não vou colocar na minha lista que eu quero ver mais poderes da Kiri, porque eu já sei que isso vai acontecer no filme, a gente já sabe, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal. Então, eu vou falar aqui na minha lista coisas que a gente não sabe ainda se vão acontecer no filme ou não, mas que eu quero muito que aconteça. E como vocês já devem ter reparado aqui, né, gente, nesse conteúdo aqui, nesse vídeo, eu não vou aparecer fisicamente, né, porque eu acabei não conseguindo gravar, né, o meu rosto, enfim, aparecendo na câmera, eu só consegui gravar minha voz, porque essa semana eu também tô tendo, assim, muita coisa pra fazer no meu curso aqui, né, do meu intercâmbio, então eu tô tendo prova, tô tendo trabalho, e também tô tendo que procurar uma casa nova, gente, porque o contrato com a casa que eu tô morando aqui, né, em Toronto, acabou, né, então eu tenho que encontrar um outro lugar pra morar a partir do próximo mês, então eu tô visitando apartamento, visitando casa, enfim, então tá tudo bem corrido, mas eu espero que mesmo assim, né, vocês gostem desses vídeos e sem mais enrolação, né, vamos lá conversar sobre as 5 coisas que eu quero ver em Avatar 3. E então, né, gente, em primeiro lugar, eu quero ver mais cenas com personagens humanos. Isso é uma coisa, né, que eu confesso que eu senti falta em Avatar: O Caminho da Água. Eu achei que fez todo sentido, né, o filme, ele ser mais focado em personagens, né, que eles são de CGI, ou seja, os Na'vi, né, e também avatares, recombinants e tudo mais, né, porque a gente tinha a maior parte do filme mostrando pra gente Jake Sully, Neytiri e os seus filhos, né, e um pouco dos Omaticaya também, e depois a gente tem os Metkayina, né, e o Quaritch e o seu grupo de recombinants, né, a gente não tem muitos humanos aparecendo no segundo filme, né, porque pessoas como Norm e enfim, eles aparecem em 1 ou 2 cenas só. E o pessoal da RDA também não aparece muito, né? Porque esse filme ele é mais focado nessa missão que o Quaritch está tendo. Mas a gente não vê tanto, né, de Bridgehead, né, e da Nova General, enfim. Ela aparece bem pouquinho. Então, eu gostaria de ver mais cenas de humanos nesse terceiro filme. Eu não digo necessariamente que tem que ser de igual para igual, cena de humanos e cena de navios, sabe? Eu não acho. Eu acho que o foco tem que ser, de fato, assim, nos navios, porque a gente quer acompanhar a família Sully, né, especialmente. Mas eu queria ver um pouco mais dos humanos, porque eu acho que lá no primeiro filme, a gente tinha muito mais cenas com os humanos, né? Cena, né, do pessoal na RDA, cenas no laboratório, a gente vinha o Jake como humano, né, e tinha a Grace, tinha o Norm, tinha a Trudy, tinha um bando de personagem. E eu devo confessar pra vocês, né, que eu achava bem legal aquela parte também do laboratório, a parte mais científica do filme, né, então eu queria ver um pouco mais disso também, ver um pouco mais das máquinas, né, ver um pouco mais de como funciona, toda aquela questão mais futurista, de fato, do filme. Mas repito, né, eu quero que o foco principal continue sendo, né, a família Sully, os navios, os avatares e tudo mais. Porém, eu acho que seria legal ter mais cenas de humanos, né? Então, eu quero ver, por exemplo, sobre a RDA. Eu quero ver mais sobre o que eles estão fazendo, né? Eu quero entender mais sobre o plano deles, eu quero entender mais sobre essa general. Eu quero também ver mais como é que tá sendo a moradia do pessoal, né? Que ficou junto lá dos Sully, né? Que lutou junto com os Omaticaya e que traiu a RDA. Como é que tá sendo a vida deles agora, né? Que eles estão vivendo ali na floresta, que eles estão vivendo com os Omaticaya. Eu quero ver mais detalhes sobre isso, né? Eu quero ver mais cenas de humanos. E eu acho que a gente vai ter, de fato, né, mais cenas de humanos, até porque a gente vai ter a personagem, né, da atriz Michelle Yeoh, que ela provavelmente, né, ela vai ser uma cientista, que eu já falei pra vocês que eu acho que ela vai ser do bem, né, eu acho que ela vai ser uma aliada dos Sully e tudo mais, então eu acho que ela já é um exemplo, assim, de que a gente vai ter mais cenas com personagens humanos, né, e eu acho que isso vai ser muito legal, né, minha ansiedade pra ver cenas desse tipo tá muito grande.
Em segundo lugar, gente, eu quero ver mais cenas de romance. Eu sei que isso é uma coisa que talvez nem todo mundo concorde, mas eu acho que o romance foi uma parte muito importante lá do primeiro filme de Avatar, né? Que a gente vai vendo a Neytiri e o Jake Sully se apaixonando, né? Se conhecendo e se amando, e enfim. E eu achava isso bastante legal, né? Já no segundo filme, a gente não tem muito dessa questão romântica, né? É mais focado, assim, na relação deles como pais, né? E então a gente não vê muito eles como casal. Inclusive, né, gente, eu tava até lembrando aqui, parece que eles não têm nenhuma cena de beijo no segundo filme, né? É um filme, assim, de 3 horas e 12 minutos e não tem nenhum beijo entre Jake Sully e Neytiri, né? E a gente, assim, passou 13 anos sem ver novas aventuras desses personagens, né? E quando a gente finalmente vê eles, eles não têm nenhum momento, assim, mais íntimo, né? Mais romântico entre eles. É claro que a gente vê rapidamente que eles têm aquele encontro, né? Que eles saem, né? Pra voar, e enfim. Mas a gente não vê, de fato, assim, mas uma coisa mais carinhosa entre eles, sabe? Um toque, assim, um beijo, sabe? Eu queria que a gente tivesse um pouco mais disso no terceiro filme. Não precisa necessariamente ser um filme focado em romance. Eu sei que tem várias outras questões que o filme precisa resolver, né? Então vai ter cena de ação, cena de explorando e desenvolvendo a mitologia, né? Da história, a gente entendendo mais sobre Eywa, sobre os poderes, sobre a RDA, enfim. E eu quero que realmente esse seja o maior foco da história, né? Da gente resolver, de fato, essa questão, né, desse conflito com a RDA e com os humanos. Mas eu acho que seria bom a gente ter uma cena ou outra ali mais romântica, né? Porque eu acho que Avatar é uma franquia que tem muitos casais legais. Porque além da gente ter casais como, por exemplo, né, Jake Sully e Neytiri, a gente também tem, né, o Tonowari e a Ronal, né? E eu acho que eles são um casal super fofo. Eu gostei da interação deles no segundo filme. E eu gostaria de ver um momento mais romântico dos dois, né, nesse terceiro filme. Especialmente porque a gente sabe que a barriga da Ronal tá cada vez maior, né? Então ela tá perto de ter o filhinho dela. Eu acho que seria legal a gente ver um momento, assim, mais íntimo deles, sabe? Deles conversando, né, dele acariciando a barriga dela, sabe? Esperando o bebê. Ou até mesmo, né, ficando com ela quando o bebê nascesse, né? Eles juntos. Eu queria ver um pouco mais desse romance também. Além, obviamente, né, da gente ter a parte mais juvenil dos romances, né? Como, por exemplo, né, o Loak e a Tessireia. É óbvio, né, gente, que como eles são novinhos, o romance deles não pode ser uma coisa sensual, estilo Jake e Neytiri lá no primeiro filme. Mas eu acho que seria legal ver eles, pelo menos, sabe, tendo o primeiro beijo. Eu acho que seria muito fofo a gente ver, né, eles se beijando pela primeira vez aqui nesse filme, né? Seria uma coisa que seria fofa, seria inocente, mas já seria muito bonita e muito romântica. Em terceiro lugar, gente, eu quero ver uma batalha muito gigantesca e grandiosa. Eu quero ver a maior batalha da carreira do James Cameron. O que é muita coisa considerando, né, gente, que ele dirige vários filmes de ação. Ele fez Terminador do Futuro, né, ele fez Aliens, né, além também dos próprios Avatar 1 e 2, né. Então a gente já sabe que ele trabalha muito bem com ação, mas eu acho que Avatar 3 tem que ser a maior guerra que ele já fez em todos os seus filmes. Eu acho que esse filme ele precisa ter uma batalha nível Senhor dos Anéis, sabe? O Retorno do Rei, que é o final. Por quê, gente? Porque esse filme, ele vai ser a conclusão de uma trilogia. A gente sabe que vai ter mais 2 filmes depois, Avatar 4 e Avatar 5, mas ele já falou que esses filmes vão trazer histórias novas, né? Com novos desafios, apesar da gente continuar tendo os mesmos personagens, né? Mas vai ser novas coisas que vão estar acontecendo. Tanto é que ele já chegou a dizer, né, que se Avatar 2 tivesse flopado, se a bilheteria não tivesse sido boa, ele ia terminar a história aqui em Avatar 3 mesmo, né, e não ia fazer Avatar 4 e 5, porque Avatar 4 e 5 são outras histórias, né, então Avatar 3 meio que já vai ter uma conclusão. Eu acho que tudo que a gente tá vendo até agora, assim, dessa batalha com a RDA e tudo mais, vai ter uma conclusão aqui nesse filme, até porque a gente sabe que entre Avatar 3 e Avatar 4 vai ter uma passagem de tempo de 6 anos, né? Vai se passar 6 anos entre um filme e outro. E a gente sabe que para se passar 6 anos, né, sem estar acontecendo história dentro do filme, é porque provavelmente esses 6 anos vão ser 6 anos de paz. E para que a gente consiga ter 6 anos de paz, é necessário, né, que a RDA ou seja destruída, ou que pelo menos ela seja expulsa de Pandora, assim como aconteceu lá no final do primeiro filme. Porém, né, gente, para conseguir expulsar a RDA ou derrotar a RDA, é necessário uma guerra muito grande, né, e maior do que aquilo que a gente viu lá no final, né, no terceiro ato de Avatar 2, O Caminho da Água. Por quê? Porque a luta de Avatar 2, gente, foi uma luta assim que eu achei incrível. O final ali do filme, toda aquela batalha na água, eu achei maravilhoso, eu achei que foi uma experiência incrível da gente ver no cinema, em 3D, todo mundo tava animado, todo mundo tava nervoso também no cinema, né, com medo de quem ia morrer, quem ia viver, como é que ia ser a luta ali, a batalha, tudo que explodia, sabe, cada momento que chegava Neytiri, dava uma flechada, era o Jake dando porrada em todo mundo, sabe? Foi muito, muito incrível. Mas foi uma batalha, né? Foi uma luta que teve uma escala pequena. Como assim?
Porque o que acontece, né, gente, é que nessa batalha a gente só tinha alguns dos Metkayina, não estava todos os Metkayina ali, estava a maioria dos guerreiros, né, e os líderes, ou seja, Tonowari e Runal. E aí estava também no meio, né, Jake Sully e Neytiri. E eles estavam ali, né, indo salvar os seus filhos, que tinham sido sequestrados por Quaritch e os Recombinants, né, e um grupo de pessoas que caçavam os Tulkun. Ou seja, aquela batalha não foi com a RDA inteira. Muito pelo contrário, foi só um pedacinho da RDA, foi só um grupinho. Sabe, foi uma coisa muito pequena, quando você para pra pensar, na escala de tudo que tá acontecendo em Pandora. Foi uma batalha pequena, porque aquela missão ali do Quaritch é como se fosse uma missão secundária, porque quem é realmente a general e quem está liderando a missão principal da RDA é aquela nova mulher, né, a General Ardmore, e não o Quaritch, sabe? O Quaritch, ele meio que não tá mais naquela posição de liderança. O que significa que, se a batalha no final de Avatar 2 já foi uma coisa incrível, sendo que era só um grupinho pequeno da RDA, imagina aqui no terceiro filme em que eles vão enfrentar a RDA inteira, sabe? Tem que ser uma coisa muito grande. E assim como aconteceu lá no primeiro filme, né, a gente não pode ter apenas um clã participando dessa batalha. Não dá pra ser só os Metkayina. Tem que juntar vários clãs. Lá no primeiro filme, a gente vê que o Jake Sully, ele não luta só com os Omaticaya, né? Ele vai juntando vários outros clãs ali daquela área da floresta pra ajudarem ele, né? E é por isso que ele pega lá, né, o Toruk, né? Ele vira o Toruk Makto e ele vai atrás das pessoas e não sei o que, ele vai juntando vários clãs. Eu acho que isso também tem que acontecer aqui em Avatar 3. Mas acontece, né, gente, que a RDA, ela era grandiosa, mas não tanto quanto agora. Então, se no primeiro filme, o Jake Sully, né, ele precisou juntar todos os clãs da floresta, agora que a RDA tá ainda mais poderosa, que eles falam, né, que ainda tem muito mais armas, muito mais pessoas, muito mais guerreiros, muito mais exército, muito mais tudo, ele vai precisar, né, ter o seu próprio exército, né, os navios, os avatares, eles vão precisar ter um exército ainda maior. Então não vai adiantar juntar apenas todos os clãs da floresta. Vai ter que juntar todo mundo da floresta, todo mundo da água, todo mundo que vive no deserto, todo mundo que mora no vulcão, todo mundo que mora em todo lugar. Por isso que nesse filme o James Cameron, ele fala que a gente vai ter novos biomas. A gente vai ver, né, os navios que eles vão viver na neve, navio que vai ter relação com fogo. Por quê? Porque vai ser uma batalha tão grande que eles meio que vão ter que juntar toda a lua de Pandora, todos os clãs, todo mundo para participar dessa batalha. Então vai ser uma coisa muito grandiosa, muito louca, né? E eu espero que seja assim, gente. Tiro, porrada e bomba. Eu quero ver muita destruição, muita gritaria, muito desespero. E eu acho que vai ser incrível demais, né? Então eu quero uma batalha nível Senhor dos Anéis. Agora, gente, vocês vão achar que eu sou uma pessoa meio louca, meio perturbada, mas a quarta coisa que eu quero ver em Avatar 3 é uma morte muito triste. Talvez até mais de uma morte, né? Pode ter mais de uma, mas pelo menos uma, né? Eu quero, gente, que alguém morra nesse filme. E quando eu tô falando de morte, eu não tô falando, né, de morte de vilões. Os vilões, obviamente, a gente quer que eles morram, né? A gente quer que eles sejam destruídos. Mas eu tô falando de morte triste, ou seja, morte de personagem que a gente gosta, morte de personagem que a gente tá torcendo pra vencer. Uma coisa, gente, que eu acho muito importante, né, é que filmes, eles mostrem a verdade de uma guerra e de uma batalha. Eu não gosto de filmes que eles simplesmente glamorizam a ideia de uma batalha e de uma guerra e faz parecer simplesmente que é tudo divertido e vai dar uma porrada ali, uma porrada aqui, é legal, vamos se divertir. Eu não gosto que seja só isso. Por quê? Porque guerra e violência é uma coisa horrível, é uma coisa que tem consequências. E eu acho que é bom quando o filme, ele mostra que essas ações têm consequências. Eu acho que um filme, a partir do momento que ele vai, né, falar assim, não, a gente vai falar sobre ação, a gente vai falar sobre luta, a gente vai falar sobre guerra, a gente vai falar sobre temas difíceis, o filme precisa ir fundo nisso e realmente mostrar as consequências desses atos violentos, né? E a consequência da guerra é a morte, é a destruição. Então, como eu sei que a Avatar, a gente tem essa grande batalha em todos os filmes, né? Então é óbvio que precisa ter uma consequência que vai ser morrer personagens. Do mesmo jeito que vai morrer personagens ruins, personagens bons também precisam morrer. E o próprio James Cameron, gente, ele entende essa importância da morte muito bem. E é por isso que já no primeiro filme de Avatar, a gente já vê a morte de vários personagens que a gente amava. Sabe, o primeiro filme, ele faz a gente sofrer. Porque se você parar pra pensar, lá morre a Grace, né? Morre o Eitukan, né? O pai da Neytiri. Morre o Tsutei. Morre a Trudy,
sabe? Morrem vários personagens que a gente gosta, que a gente se encanta no decorrer do filme, né? No final eles acabam morrendo, porque o filme, ele faz questão de mostrar que a guerra tem consequências, violência tem consequências, né? E é exatamente por esse mesmo motivo que no segundo filme a gente tem a morte do Neteyam, né? Pra gente ver que, de fato, gente, toda aquela situação, toda aquela destruição vai acabar acarretando na morte de pessoas inocentes, né? O Neteyam, ele era ali um adolescente, sabe? Ele era um jovem, ele teve a sua vida destruída, sua vida acabada, né? Com antecedência por causa da ganância dos seres humanos que estavam lá, né? Querendo dinheiro, querendo dominar o planeta, querendo colonizar, né? Então, é importante que o filme seja sempre franco com essa questão, né, de que essa violência que a RDA está fazendo vai sempre acarretar em coisas muito ruins, né? Então, por causa disso, é importante que esse filme tenha, sim, alguma morte, né? E também, gente, eu devo confessar pra vocês que eu gosto de sofrer. Eu gosto de sofrer, sim. Eu gosto de filme que me emociona, né? E, assim, todos os filmes de Avatar até agora me fizeram chorar. Eu sou uma pessoa que não costuma chorar em filme, mas no primeiro filme eu chorei, né? Especialmente na cena que a gente vê a destruição da árvore, né? Onde morava os Omaticaya. E no segundo filme, obviamente, né, eu chorei com a morte do Neteyam, né? E não só com a cena mesmo da morte dele, mas depois, quando a gente vê, né, o Jake Sully e Neytiri lidando com essa morte. Então foi uma coisa que me emocionou muito. E eu quero que Avatar 3 também me emocione. Eu quero que esse filme também me faça chorar, sabe? Eu quero sofrer, eu quero passar mal no cinema. Eu quero ver a lágrima descendo da minha cara no cinema, sabe? Então eu preciso que a gente tenha uma morte aqui bem triste, uma coisa que vai abalar a gente, que vai traumatizar os fãs, porque eu adoro um trauma. E agora, gente, a quinta e última coisa que eu quero não é exatamente um acontecimento da trama, né? Mas é sobre o formato do filme. Eu quero que ele tenha, no mínimo, 3 horas de duração, né? Então, eu não quero que esse filme tenha 2 horas e meia, 2 horas e 40, 2 horas e 50. Não quero. Eu quero, no mínimo, que ele tenha a mesma duração ali de Avatar 2, O Caminho da Água. Ou seja, 3 horas e 12 minutos. Esse é o mínimo que eu aceito. James Cameron mimou os seus fãs. E agora a gente tá mal acostumado, né? Porque Avatar 1, a versão dele de cinema, tem 2 horas e 40 e poucos minutos, mas aí tem a versão estendida, né, que é quase 3 horas. Se eu não me engano, é 2 horas e 58 minutos, então é bem grande. E aí o segundo filme, mesmo sem versão estendida, né, a versão normal de cinema, já tem 3 horas e 12 minutos. Então a gente já se acostumou com um filme grande e eu não quero que os filmes passem a diminuir a partir de agora. Além disso, né, se vocês se lembram, gente, dos vídeos que eu lancei lá quando o filme foi lançado no cinema, né, quando eu vi na pré-estreia, enfim, na minha primeira impressão do filme, né, no primeiro vídeo que eu fiz pra vocês, eu falei que eu tinha achado que Avatar 2 era um pouco corrido. Agora que eu já vi e revi o filme várias vezes, eu me acostumei com o ritmo dele, então eu acho que o ritmo do filme é bom, mas eu sinto, né, que tem várias cenas ali que foram cortadas, tem várias coisas que poderiam ser estendidas, que poderiam ser mais longas, né, então eu acho que se Avatar 2, que teoricamente é uma história assim mais simples, mais introdutória dos novos personagens, já ficou com essa sensação de ter sido muito rápido e de que poderia ter sido maior, imagina esse terceiro filme que vai ter vários personagens novos, várias locações novas, né? Vai ter uma guerra também que vai ter que acontecer, então vai ter muita coisa aqui pra rolar. A gente também vai ver os poderes da Kiri, vai ter o Spider, né, passando a respirar o ar de Pandora sem precisar de máscara. Vai ter muita coisa acontecendo nesse filme, sabe? E eu não consigo imaginar todas essas coisas acontecendo num filme curto, sabe? Não dá pra ter só 2 horas e meia, 2 horas e 40, não dá. No mínimo, sabe? Mínimo mesmo, ele tem que ter a mesma duração de Avatar 2, O Caminho da Água, ou seja, 3 horas e 12 minutos. Mas também eu ia amar se o filme fosse maior. Eu sei que é uma coisa assim que não é tão provável, porque normalmente Hollywood tem certo receio assim com filmes que são muito longos. Mas eu acho, né, gente, que como Avatar 2 conseguiu se tornar agora, né, se não me engano, é a terceira maior bilheteria da história do cinema, né? Em primeiro lugar tá Avatar 1, em segundo lugar tá Vingadores Ultimato e em terceiro tá Avatar 2, O Caminho da Água. Se o filme conseguiu provar, né, que dá pra chegar nessas colocações tendo 3 horas, porque não só o próprio Avatar 2 tem 3 horas, mas também o filme dos Vingadores, né, Vingadores Ultimato, também tem 3 horas. Então, basicamente, isso é mostrando pra Hollywood que se o filme for bom, as pessoas vão assistir, não importa a duração, sabe? Então não tenham medo de fazer filme longo, faça filme longo mesmo, porque é melhor o filme ser longo e desenvolver bem a sua história e seus personagens, do que o filme ser curto e ele ficar vazio, supérfluo, né, sem desenvolver as coisas, sem ter uma história, né, uma narrativa que é realmente emocionante. Por isso eu acho, né, que 3 horas e 12 minutos no mínimo é essencial, mas se puder ser mais longo ainda, vai ser melhor ainda, né? A gente tem, por exemplo, aqui eu vou citar novamente, né, a franquia Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, gente, é uma franquia que cada filme ele ia ficando maior. O primeiro filme, A Sociedade do Anel, sem versão estendida, né, só a versão de cinema, ele já tem, se eu não me engano, 2 horas e 50 e poucos minutos de duração.
Aí depois o segundo filme, que é As Duas Torres, ele tem 3 horas de duração. E depois o terceiro filme, que é O Retorno do Rei, ele tem tipo 3 horas e meia. E tudo isso é falando na versão comum de cinema, porque todos esses filmes também possuem versões estendidas com 4 horas de duração cada um, né? Se eu não me engano, o terceiro filme de Senhor dos Anéis, a versão estendida, tem 4 horas e meia, né? Então é um negócio, assim, muito gigantesco. E todos os fãs de Senhor dos Anéis amam. Eu amo os filmes de Senhor dos Anéis, eu acho incrível. Eu acho que a duração também não me cansa de forma nenhuma. Então eu acho que Avatar poderia ser grande, né? Pode o novo filme ter 3 horas e meia, 3 horas e 40, ou até mesmo 4 horas. Eu sei que 4 horas pode parecer um exagero, gente, mas eu amo muito filme longo, sabe? Inclusive, recentemente, né, 2021, tivemos o filme, né, de super-heróis Liga da Justiça de Zack Snyder, que é um filme de 4 horas e 2 minutos de duração. E eu amo Zack Snyder, e eu amei aquele filme. Aquele filme, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas, perfeita, já feita, assim, no cinema, né, quando a gente fala de fantasia e ficção científica. Eu acho aquele filme incrível, uma obra-prima, e ele tem 4 horas e 2 minutos de duração. E eu teria amado ver aquele no cinema, né, infelizmente o filme ele só saiu na HBO Max, né, mas eu amaria ter visto aquele filme do Zack Snyder no cinema, sabe, em IMAX. Então imagina se a gente consegue ver um filme de 4 horas de Avatar no cinema em IMAX 3D. Gente, seria a experiência mais incrível do mundo, sabe? Eu amaria. Mas eu sei, né, que 4 horas talvez eu seja um pouco a mais do que o povo tá acostumado, né? Então eu sei que 4 horas é difícil, mas pra mim, no mínimo, 3 horas e 12 minutos, sabe? Esse é o mínimo que eu aceito. Menos que isso, eu não vou aceitar. Eu vou lá nos Estados Unidos, vou na casa do James Cameron, né? Porque assim, o James Cameron é canadense, né? Então eu poderia até aqui visitar ele, né? Já que eu tô no Canadá. Mas infelizmente ele não tá morando no Canadá ultimamente, né? Eu acho que ele tá morando lá nos Estados Unidos. E às vezes ele tá gravando Avatar, né? Na Nova Zelândia. Então, não sei onde ele vai estar no momento. Mas se esse filme, gente, tiver menos de 3 horas, eu vou comprar uma passagem, né? Vou lá pra casa dele e vou arretar ele, vou atanazar, vou fazer protesto até ele lançar uma versão estendida. Porque Avatar com menos de 3 horas eu não aceito mais. Mas então, né, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Essas são as 5 coisas que eu quero ver em Avatar 3. Eu espero que vocês tenham achado esse vídeo divertido, né, e legal de assistir, apesar desse formato diferente, né, em que eu não estou aparecendo. E me digam aí nos comentários, né, gente, quais são as 5 coisas que vocês mais querem ver em Avatar 3. Em breve eu volto, né, com mais conteúdo sobre Avatar. Deixo vocês por aqui. Até mais!